Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, discutindo aqui com o Padre Guido, conversando com o Padre Guido, sobre os artigos do Credo da Fé Católica, né? Nós estamos no primeiro, né? A gente não vai passar, inclusive, provavelmente dos primeiros aqui, que a gente deve continuar sobre esse assunto nos próximos programas, até a gente passar sobre a oração do Credo todo. Muitas pessoas estão participando aqui conosco, um monte de e-mail dando boas-vindas aqui para o Padre Guido, dizendo que estava com saudade. Eu já falei alguns nomes, vou dizer outros aqui. Viviane Rodrigues, José Maria Zúculo, já disse. Deixa eu ver mais nomes aqui de outros telespectadores. João Pedro Marques de Souza, Francisco Wagner Silva. Deixa eu ver quem mais aqui. O Davi Ramos também mandou e-mail para a gente. O Luiz Henrique fez uma pergunta interessante, Padre Guido. Sim. Ele quer saber se... Ele é de Andradina, o Luiz Henrique. Ele quer saber se a oração do creio pode ser considerada uma oração de exorcismo. Sim, muito bem. Esse nome é Luiz Henrique. Luiz Henrique, uma bela pergunta. Sim, inclusive os exorcistas, quando realizam o exorcismo, com a licença do bispo, costumam professar abertamente o credo. E uma vez assisti, inclusive, um exorcismo, e na hora do anúncio do credo, aquela pessoa possuída pelo demônio começava a dar cada grito, né, e cada blasfema. Por quê? Porque não admitem uma verdade tão bela. O demônio não está de acordo sobre as verdades belas anunciadas e reveladas e pronunciadas no credo. Por isso, sim, é uma oração que os exorcistas fazem na hora de realizar o exorcismo, sim. Eu posso parecer aqui repetitivo, aliás, isso vai acontecer em muitas ocasiões, mas quero dizer que esse tema do exorcismo nós já também fizemos programas Eclésia aqui. Sim. Inclusive fizemos 2 programas sobre o exorcismo. Também está disponível lá no nosso site, tá certo? É claro que alguns assuntos a gente acaba voltando para ele, em outras ocasiões a gente pode falar de novo sobre o exorcismo. Mas vale a pena você ficar ligado conosco na TV e sempre lá para o site também para assistir os programas que a gente já fez em outras ocasiões. Bom, Padre Guido, uma outra coisa que está acontecendo uma certa confusão aqui entre os nossos telespectadores, muitas pessoas nos escreveram, eu vou resumir na pergunta do nosso amigo Paulo Castelo Branco, né? Paulo Castelo Branco Rosário, de pertinho de Campinas. Ele está dizendo que ele fez a primeira comunhão em 1958. Sim. Né? E lá ele já rezava o credo, né? Que nós chamamos aqui o credo de Paulo VI. Ele gostaria de saber, naquela época não era Paulo VI ainda o Papa, né? E outras pessoas também acabaram confundindo aqui. Sim. O credo que nós chamamos de Paulo VI é um credo novo ou é o mesmo credo de sempre? Por que ficou conhecido como credo de Paulo VI? Não, é o credo de sempre. O Papa não modificou nada, né? E temos que dizer que no ano 1958, o Papa era Papa Pio XII, que faleceu naquele ano e logo em seguida foi eleito o Papa que é Santo João XXIII. Né? E a Igreja não usava nem o português nem o italiano, mas única e exclusivamente a língua latina para todas as orações clássicas e oficiais. E se usava exatamente o credo niceno-constantinopolitano, cantado inclusive com melodias gregorianas. Né? O Papa Paulo VI, ele adaptou aos idiomas do mundo inteiro a profissão de fé, certo? E reduziu a redação, que era muito estendida, do credo niceno-constantinopolitano, respeitando plenamente os pontos mais importantes, quais? A dimensão trinitária do credo, da nossa profissão de fé, a dimensão da Igreja e as grandes verdades da nossa vida. Por isso, o grande trabalho que o Papa fez, né, e que se tornou o credo mais pronunciado nos dias de hoje no mundo inteiro. Vou dar um rápido exemplo aqui, né, sobre o que a gente disse já durante o programa. Você lembra agora há pouco que o Padre Guido explicou lá no início da Igreja, antes ainda do Concílio de Nicéia, que foi no ano 325, que depois, em 381, desculpa, que foi o Concílio de Constantinopla. Então, nesses 2 concílios
que a igreja formulou completamente esse símbolo dos apóstolos conhecido como niceno-constantinopolitano, já naquele período tinha as heresias cristológicas, que o Padre Guido já explicou bem. Sim. Então, por exemplo, nessa versão do texto do credo niceno-constantinopolitano, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Olha só, quando fala de Jesus Cristo. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Porque ele é mais esmiuçado para responder aquelas perguntas cristológicas lá do início da igreja, né? Jesus Cristo era Deus 100%, era homem, era mais Deus, era mais homem. Então, esse texto esmiuçado, por exemplo, nessa parte do nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto, inclusive, está no nosso site, você pode ler lá depois, como eu estou dizendo desde o começo do programa, ele não muda em nenhum momento quando a gente vai para o credo reduzido. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ou seja, o resumo da nossa fé católica está presente em qualquer uma dessas versões do credo. A única coisa, como o Padre Guido disse, que Paulo VI compilou nesse texto que nós acostumamos a rezar. Está certo falar isso, Padre Guido? Está perfeita a sua dicção, não esquecendo que essas antigas heresias que ameaçavam a integridade da doutrina foram vencidas graças à formulação do credo niceno-constantinopolitano. E por isso aparecem tantas expressões, pormenores interessantes, detalhes, né, que foram depois resumidos na profissão atual que nós temos. E graças a Deus que hoje não temos estas antigas heresias, mas a Igreja, através da formulação do credo, está sempre de alerta. Porque, infelizmente, aqui lamentamos dizer isso, mas é a verdade, pura verdade, infelizmente, até a doutrina, no seu conteúdo, está sendo manipulada. Hoje existem maneiras muito sutis de modificar e de interpretar a palavra de Deus, a doutrina de Deus, que criam como consequência uma grande distorção da verdade e uma grande confusão. Por isso é muito importante ter um conhecimento da nossa profissão de fé e, uma vez que nós sabemos que é aprovada plenamente pela Igreja, dar a nossa total adesão. Bom, o que faz a gente ser católico ou não é a nossa adesão a esse tipo de fé, a esse tipo de credo, né? Então, quem professa o credo católico está dizendo que é católico. Aí tem uma pergunta aqui do nosso amigo João Marcos Fernandes. Se ele pergunta se, além da fé católica, o João Marcos Fernandes, ele é de Igaporã, na Bahia. Acho que é isso. Igaporã, na Bahia. Além da Igreja Católica, se outras denominações cristãs professam essas verdades de fé aqui do credo? Sim, sim. Podemos dizer que tem vários protestantes que aceitam plenamente a doutrina católica na profissão de fé. E temos, por exemplo, também temos os ortodoxos, né, que compartilham plenamente, não acreditam na presença jurídica do Papa, porém a estrutura, né, dos dogmas, das verdades de fé são plenamente respeitadas e estão em pleno acordo, né? Há outras tendências de protestantes onde, digamos assim, não há plena sintonia com a Igreja Católica e procuram, tantas vezes, permanecerem calados e não se manifestando publicamente. E a Igreja, muito prudente, aconselha a todos os cristãos de viver intensamente o conteúdo da fé que nós professamos, a partir do dia do nosso batismo, quando, através da voz dos nossos pais e dos nossos padrinhos, que interpretaram a nossa vontade, eles já disseram de acreditar em Deus e de rejeitar todas as ocasiões que podem levar ao pecado e ao mal. Hoje, Eric, é o caso de dizer aos nossos amigos telespectadores de, mais uma vez, repetir esta profissão de fé, né, no nosso credo, não através da voz dos pais ou dos padrinhos, mas através da nossa mesma voz. E a Igreja convida, inclusive,
aos domingos, não somente apresenta a opção do credo niceno-constantinopolitano, mas outros domingos a igreja apresenta a possibilidade da renovação das promessas do batismo. Tamanha a importância que a igreja dá a esta profissão de fé. Não tem como a gente participar, por exemplo, de um ritual do batismo sem passar pela renovação das promessas do batismo, Exato. Que tem a ver com a profissão da fé. Exato. Inclusive a igreja coloca os pais, os padrinhos, que interpretam a vontade daquele bebê, certo? Mas isso significa que os pais, os padrinhos, devem saber transmitir ao bebê os valores do credo. E uma vez que o bebê cresce, e somos todos nós hoje pessoas adultas, devemos fazer desta profissão de fé o ponto de partida da nossa expressão de vida cristã. Por isso somos chamados a renovar constantemente as nossas promessas. Muito bem. Bom, é o seguinte, quero responder aqui uma nossa telespectadora. Primeiro de tudo, vou dizer seu nome, tá? É a Luciane Oliveira Arantes, de Rio Verde, Goiás. Vamos com calma, vou ler seu texto na íntegra aqui. Primeiro, Luciano, quero dizer que eu não estou falando somente do seu recado, não, tá certo? A gente recebe e-mail, muitos contatos protestantes de pessoas que se identificam como protestante. Outras que não se identificam, mas pelo jeito que explica a fé, a gente acaba imaginando que são protestantes, tá? Então, primeiro de tudo, não foi dirigido à sua pessoa única e exclusivamente. Mas eu vou ler seu texto na íntegra aqui, para que fique claro que é o seu direito de resposta, né? Ela disse o seguinte: quero tirar algumas dúvidas, pois estou estudando com a Bíblia judaica. Sou de família católica. Estou com algumas dúvidas, quero somente encontrar a verdade, não sou protestante. Não fique indignado, sou católica. De maneira nenhuma nós estamos indignados, viu, Luciane? Você é muito bem-vinda, sendo católica, mas mesmo se fosse protestante, seria bem-vindo da mesma maneira. Eu quero deixar bem claro, isso é verdade. Qualquer pessoa pode participar aqui conosco, porque se o nosso objetivo é falar sobre o que a Igreja Católica pensa, os católicos estão convidados a aprofundar, aprender mais ou relembrar, e aqueles que não são católicos são convidados também a aprender e, quem sabe, um dia possam, inclusive, aderir à fé católica, né? Então, nem para você, nem para qualquer outra pessoa, de maneira nenhuma, a gente está indignado. Pode participar mesmo do jeito que quiser, mas falei certinho aqui a sua resposta, tá, para que fique bem claro, viu, Luciano? Obrigado pela sua participação mais uma vez. O nosso amigo Luiz Carlos Esteves, de Campinas, ele pergunta, mas no creio católico não tem a comunhão dos santos? Tem ou não tem a comunhão dos santos, Padre Guido? Tem, creio na comunhão dos santos. E nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos, olha que comunhão dos santos, há tantas pessoas que interpretam como se os santos comungam, não? Comunhão dos santos, teremos a possibilidade de estudar melhor, né? É o intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na terra e as almas que já estão no céu. Isto é, também aqueles que estão no purgatório, que recebem os nossos benefícios. Este intercâmbio de benefícios espirituais chama-se de comunhão dos santos. Muito bem, mas lembrando que a gente praticamente parou aqui, gente, naquela parte do creio que a gente fala nasceu da Virgem Maria, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sim. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A gente comentou até aí. No programa da semana que vem, a gente vai a partir de padeceu sobre Pôncio Pilatos, tá? Na sequência. Então a gente vai voltar na comunhão dos santos lá na frente, todas as outras questões. Padre Guido, a gente está chegando no fim do programa, mas queria que o senhor fizesse um comentário para a gente. Afinal de contas, a gente está na quaresma. Sim. Né? Relembrando aqui os tópicos da nossa fé católica. Como que a gente pode viver bem a quaresma e a gente se aproximar, de repente, dos sacramentos que a gente pode estar separado e aprofundar esses mistérios, muito mais do que maneira a aprender, vivenciá-los nesse tempo? Certo. O período da quaresma é um tempo especial, um tempo forte, como se diz do ponto de vista litúrgico, que nos orienta a ficar bem ao lado do que aconteceu na vida de Jesus. Não tem nada de fantasia, mas tudo, inclusive, é religiosamente gravado e registrado nos Santos Evangelhos. A paixão e a morte e a gloriosa ressurreição de Jesus fazem parte do tema principal da nossa profissão de fé. Então, neste período, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, não podemos ficar indiferentes ou de braços cruzados. Podemos nos aproximar do sacramento da confissão, fazer uma boa e santa confissão, deixando de lado o pecado,
renovando a nossa fé, rezando com profundo amor e devoção a nossa profissão de fé. Podemos, sobretudo, entender que tudo o que aconteceu com Jesus não foi para ele tornar-se manchete, mas aconteceu porque as coisas aqui na terra não estavam certas, porque o homem preferiu as trevas, porque o pecado ainda continua reinando, porque falta uma boa vontade de dar um basta a um estilo de vida que não bate com o ensinamento divino. Então, neste período da Quaresma, façamos de tudo para entender que alguma coisa pode acontecer na nossa vida. E Jesus está ansioso de ver que o fruto do seu sacrifício está sendo recompensado graças aos nossos bons propósitos. Então, prezados amigos, procuremos entender que Jesus aguarda ansioso por uma resposta que nos possa ajudar a crescer na santidade e a, sobretudo, entender como nós somos pessoas muito queridas por Ele. Padre, talvez a última pergunta da noite, aqui da Maria Ivanir de Lima, de Barbalha, no Ceará. Aliás, a cidade de Barbalha sempre participa conosco aqui lá do Ceará, a gente sempre recebe contato dessa cidade, né? Maria Ivanir, que mandou pra gente. Ela está dizendo, bom, em relação aos 10 mandamentos, ela queria saber se o segundo mandamento refere-se a Deus Pai, né? Ela até chamou aqui de Yahvé, que a gente comentou agora há pouco, ou é a Nosso Senhor Jesus Cristo? E o segundo mandamento de não tomar o santo nome de Deus em vão é a respeito da Santíssima Trindade. Portanto, a blasfema é um pecado gravíssimo contra a Santíssima Trindade. A falta de fé nas pessoas da Santíssima Trindade, também o pecado, as heresias, das quais nós falamos bastante neste programa. Portanto, é contra a dignidade do maior mistério da nossa fé. A gente já estava terminando o programa, mas eu esqueci de um detalhe, só vai ter que responder rapidinho, o nosso tempo está terminando. Do que aconteceu com Santo Agostinho, quando ele pensava em relação à Santíssima Trindade lá na praia. Conta pra gente. Exato, é histórico o episódio, porque ele viu uma criancinha que havia feito um buraco na praia e com um balde corria no mar, enchia o balde de água e despejava o balde naquele buraco. O Santo Agostinho ficou olhando esta cena 2, 3, 4 vezes. Esta criança não parava, pegava e despejava água. E perguntou para o menino, mas o que você pretende fazer? O menino respondeu, eu quero despejar toda a água do mar dentro deste buraco. Mas para aí, disse o santo. Para um instante, olha quanto é grande o mar, olha os navios lá no fundo. Olha, você não vê nem o outro lado do mar. O mar é tão grande que você, querido, nunca vai poder despejar toda a água do mar neste buraquinho que você fez aqui na praia. E aquele menino, que na verdade era um anjo, olhou bem na cara de Santo Agostinho e lhe disse, e nem você, querido padre, vai poder colocar toda a imensidão da Santíssima Trindade dentro da sua cabeça. E desapareceu. Este é o episódio, né, que o santo especialista Agostinho escreveu muitos volumes sobre a Santíssima Trindade, né? Vamos para a bênção então, Padre Guido? Certo. A bênção para todos. Um abraço para os meus amigos de Rio Claro, Sadi, Sandra, Cailone, Clara Maria e a Patrícia, que amanhã a gente encontra, e os amigos de Teófilo Toni, Cristina e Roberto Lorenz. Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, Padre Guido. Valeu, hein, pela sua volta. Agora definitivo aqui, Padre Guido, de novo com a gente aqui no programa Eclésia. Semana que vem ele está de volta. Para a gente continuar, como eu disse, para a segunda parte desse programa, falando sobre os artigos do Credo, né? Já disse muitas vezes, vocês vão ficar bravos comigo, mas vale a pena. Acesse o nosso site, tá bom? rs21.com.br, os nossos programas antigos e também para você pegar o texto, né? Se você não conhece o texto completo do Credo Niceno-Constantinopolitano, tem a versão lá em português e também em latim, tá certo? A gente fica por aqui, semana que vem a gente se encontra então. Até lá, tchau, tchau.